E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu sei, porque eu falo as coisas no Twitter e depois não cumpro. Mas eu sei que eu disse no Twitter que eu achava que não ia fazer vídeos de primeiras impressões agora. Só que aí, quando começa a temporada, eu sei que tem muita gente que fica inseguro ou querendo saber se vale a pena assistir alguma coisa. Às vezes quer entender um pouco da minha perspectiva, né? Porque às vezes a gente enxerga coisas que os outros não enxergam. E isso também é bom pra mim, porque daí nos comentários a gente troca uma ideia legal que faz isso comigo também. Então eu decidi que eu vou fazer vídeos de primeiras impressões, pelo menos de alguns animes. Então hoje a gente vai ter de The Misfits of Demoniac Academy, alguma coisa do gênero. Mas a gente ainda vai ter primeiras impressões. De certeza a gente tem ainda sobre The God of High School, acho que é isso. A gente vai ter de The Titan's Bride. Então a gente vai ter algumas primeiras impressões ainda. Eu assisti alguns animes que eu achei melhor não trazer, mas hoje a gente vai falar sobre um desses que é uma bomba de genéricos e clichês, tudo inserido em um mesmo anime, mas que a princípio ele me trouxe alguma perspectiva de diversão e também ele me dá a ideia, né, misturando sinopse, o que a gente sabe sobre a história. Eu não li a obra original, né, que eu acho que é baseado em um mangá, mas misturando o que a gente sabe de sinopse a essa proposta do primeiro episódio, meio que ele te causa um certo interesse, porque parece que tem algumas peculiaridades na história que eles não entregam nesse primeiro episódio e que eu acho que pode ser um problema, porque eu acho que muita gente pode se afastar por esse primeiro episódio parecer que é só um monte de clichê. The Misfits of Demon King Academy, ele tá sendo distribuído aqui no Brasil pela Crunchyroll e ele é produzido pelo Silver Link, que é o mesmo estúdio, é um estúdio que adora anime de nome gigantesco, né? Eles são responsáveis por Bofuri na primeira temporada do ano. Na temporada passada eles são responsáveis por Hamefura, que são todos nomes que eu tô encurtando, tá? Mas Hakudai Kishi no Cavalry, eles também são responsáveis. Tem muito anime legal, muito anime que eu gostei que o Silver Link produziu. E esse aqui me dá algumas expectativas boas, pra ser bem honesto, né? Inclusive, Bofuri e Hamefura foram, acho que, os meus favoritos em suas respectivas temporadas. E vale salientar que o Anof, né, o Voldigado Anof, o protagonista, ele tem a voz interpretada pelo Tatsuhisa Suzuki, que é o mesmo cara que dá voz ao Makoto de Free. E cara, o trabalho que ele faz é muito legal, porque se você é muito fã de Free, você pode até já ter visto outros trabalhos do Suzuki, mas se você é muito fã de Free, você vai se colocar agora observando o trabalho dele no Volgardo Anof, que é uma coisa completamente diferente daquela personalidade doce que o Makoto traz pra gente. Então, cara, é muito legal ver isso, ele faz um trabalho incrível nesse anime também. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho do que se trata a história e também de qual foram as minhas perspectivas, né, em uma primeira impressão, em uma primeira ideia, assistindo apenas o primeiro episódio do anime. Na história a gente vai ouvir falar sobre um demônio que viveu há 2000 anos atrás. Ele era tipo o rei demônio, o cara mais foda de todos, ele matou muita gente, ele foi muito mal, muito tirano, e essa é a perspectiva que se tem dele. E 2 anos depois, né, uma geração de jovens, eles são convidados a irem para uma academia de magia, onde eles vão treinar, porque dentre eles, né, no meio dessa geração, está aquele que seria o descendente direto para assumir esse novo cargo, para receber os poderes, né, do antigo rei demônio. Nessa bagunça, nessa mistura de pessoas, a gente vai ter todo tipo de pessoa. A gente logo de cara se depara com a Misha, que é uma menina super benguinha e com uma aparência bastante dócil e frágil. A gente vai ter o Anof, que é um cara muito foda, ele é muito poderoso, só que ele ao mesmo tempo é gentil e educado. E a gente vai ter uma grande outra parte que representa a nobreza, os caras que acreditam ser descendentes diretos do rei demônio e que acreditam ser definitivamente os mais fortes e os mais aptos a estarem recebendo todo esse poder, estarem recebendo esse título de novo rei demônio. No primeiro episódio eles precisam lidar com uma série de exames para serem aceitos
aceitos ou não na academia de magia. E nesses exames a gente vai ver o quão incrível o Anoth, né, o nosso protagonista, ele é. Ele simplesmente humilha um nobre com o qual ele tem que lutar em um dos exames, ele responde perguntas muito facilmente e ele destrói o elemento que deveria estar medindo a capacidade mágica dele. Ele simplesmente tem tanto poder mágico que ele explode o negócio. Quando a gente vê ele em casa lidando com a família dele, a gente vê que ele tem uma personalidade muito fofa, muito dócil, e ele lida com os pais dele, que são pessoas super energéticas, de uma forma super carinhosa. A gente também vai descobrir que ele tem apenas 1 mês de vida, ele nasceu, cresceu, tipo, virou logo uma criança e logo já é esse adolescente. E também aqui a gente já teve momentos o bastante para entender que ele é o rei demônio reencarnado diretamente no corpo desse rapaz. A gente já teve diálogos e momentos o bastante para trazer essa informação, né? Basta você juntar pequenas informações e ela fica muito clara. Ele reencarnou no corpo de um neném, acelerou seu processo de crescimento e agora ele já é esse jovem e ele vai poder então estar entrando nessa academia de magia junto dos seus descendentes. Essa é a proposta direta do anime, né? Inclusive na segunda parte do episódio, depois que ele visita a família dele, ele vai ter uma outra batalha onde ele deixa tudo isso muito claro, onde ele mostra para os nobres, né, para os descendentes dele, quem ele realmente é, e ele mostra a dimensão dos poderes dele e como ninguém pode lidar com isso. Esse primeiro episódio, ele parece rushar um pouco da história, porque eles querem mostrar pra gente que aquele ali é o rei demônio, e eu acho que por ser parte, né, por ser parte do enredo, do plot principal da história, que o rei demônio esteja dentro da academia, eles precisam que os outros personagens que vão interagir com eles realmente saibam disso. Então esse primeiro episódio vem aí basicamente pra mostrar pra gente a dimensão dos poderes do cara, um pouco da personalidade dele, como ele interage diferente com cada tipo de pessoa, né? As pessoas que são gentis e educadas, ele age da mesma forma. Já os nobres arrogantes, ele vem ali pra mostrar que ele manda muito mais do que esses caras. Então a gente consegue ver nesse primeiro episódio, de uma forma clara, essa proposta de ter o grande rei demônio junto com os descendentes dele na escola. A minha perspectiva é de que se esse anime tomasse um tom mais cômico, ele seria muito mais interessante, mas toda a parte cômica da coisa, todo o alívio cômico do episódio, ele ficou por conta da família do Anoth, né? Quando eles visitam os pais dele, são pessoas super animadas, que ainda precisam lidar com a ideia de que o filho deles cresceu mais rápido e que ele tá aprendendo a lidar com isso, né? Eles estão lidando com o filho no momento dele da juventude, sendo que ele só tem 1 mês de vida. Então todo o alívio cômico que acontece no episódio, ele tá inserido por conta desses dois personagens, por conta da família dele. E eu tenho a perspectiva de que se isso existisse mais, se esse alívio cômico, essas piadas fossem um pouco mais frenéticas, inseridas em momentos um pouco menos convencionais, tornaria a coisa mais interessante, porque no final das contas, o que a gente tem é mais um protagonista extremamente apelão, extremamente overpower, mostrando o poder dele pra todo mundo e fazendo isso, tipo, com aquela cara sempre arrogante, porque ele sabe quem ele sabe que é poderoso, então ele usa aquela cara arrogante, só que ao mesmo tempo ele pode ser super gentil e amigável com quem trata ele assim. Não é como se fosse um grande problema isso, porque, tá, é uma bomba de clichês, né, é uma bomba de tudo que é genérico nesse tipo de história de demônio, e é por isso que eu digo que se eles inserissem um pouco mais de momentos cômicos durante esses diálogos, durante essas interações, a coisa ficaria mais divertida, ela não seria tão clichêzona, tão mais do mesmo, mas não é assim que acontece. Eles parecem querer dar uma carga mais densa, dramática pra coisa, né, e talvez não queiram inserir esse tipo de elemento cômico na história nesses momentos pra transformar realmente o tal do rei demônio num cara foda. Eu acho que parece existir um pouco de preocupação de inserir isso em algum momento que não seja com a família dele, possa vir a estragar toda essa densidade que existe em torno desse personagem, né? Porque é isso que ele faz. Quando ele se envolve com alguém e ele vai mostrar o poder dele, existe uma carga dramática muito grande. Ele é tratado realmente como um elemento extremamente overpower, um personagem completamente fora da curva de poderes que existem entre os outros. Então, isso talvez seja por isso que não acontece, mas na minha opinião,
opinião, eles inserirem um pouco mais de elementos de comédia ao longo do episódio teria tornado a coisa mais divertida. No quesito arte, a gente tem uns cenários bonitos. Eu gosto do cenário, né, do castelo. O castelo é onde tá localizada a Academia de Magia e é o castelo onde o Rei Demônio viveu. Eu gosto dessa ambientação. A caracterização das personagens é uma bomba, cara. O protagonista, ele é totalmente mais do mesmo. Ele é um Kirito um pouco esticado pra ficar mais alto, sério. Ele é o clássico protagonista overpowered, de cabelo preto e expressões gentis que a gente vê o tempo inteiro. E quando franze um pouco a testa, pronto, já vira o cara totalmente, o demônio overpowered. Então, tipo, o protagonista, ele é extremamente genérico, sério. Vocês já devem ter visto esse tipo de comparação no Twitter, onde a gente coloca do lado um do outro um monte de protagonista que é totalmente igual. E é bem isso que o Anoff, ele é, né? Ele é esteticamente, ele é mais do mesmo. Os outros personagens, eles não têm nada de especial, a não ser uma necessidade em diferenciar eles, né? Em trazer aparências bastante diversificadas. Eu gostei de ver que as personagens femininas que vão acompanhar o Anoff não parecem ter sido sexualizadas como a gente costuma ver. Elas têm um corpo bem normal, vamos dizer assim, e isso é bom de ver, né? Porque eu achei que eles poderiam sexualizar um pouco demais a coisa para transformar num harem do Anoff, do Rei Demônio, mas não. A animação é bem fluida, bem bonita, né? O Silverlink, ele vem fazendo um bom trabalho com isso, com as animações. Tá aí Hamefura e Bofuri pra vocês verem e pra confirmar isso. A trilha sonora, que eu achei um pouco sem personalidade, nada atraente, né? Eu sempre digo pra vocês que a trilha sonora, eu costumo comentar ela aqui em dois aspectos. Quando ela parece morta pra mim, ou apática, e quando ela me chama muita atenção. E nesse caso ela parece bastante apática, porque ela não contribui pro desenvolvimento das cenas. Então a trilha sonora é uma coisa que eles poderiam melhorar e muito. É uma estreia ok, sem nada de especial, né? E principalmente considerando que o Silverlink trouxe pra gente Bofuri e Hamefura nas outras temporadas. Comparando a isso, que é uma proposta bastante clichê, eu acho que não tem nada de especial. Eu devo assistir ainda 1 ou 2 episódios pra ver se eles trazem uma nova proposta, né? Uma ideia diferente, desenvolvem a coisa de uma perspectiva diferente, com novos elementos, talvez elementos cômicos, como eu falei antes. Mas vamos ver, se eles não mudarem muito disso, eu devo dropar, porque, sei lá, eu não quero assistir, é mais do mesmo pra mim. Se você já assistiu The Misfit of Demon King Academy, deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu não vou falar o nome em japonês porque, gente, ele é gigantesco. O Silverlink tá com essa ideia de trazer esses animes com um nome que são uma frase e eles são gigantes. Então deixa aqui nos comentários o que você achou do anime, deixa o like se você gostou do vídeo, deixa nos comentários também se vocês querem que eu continue trazendo vídeos de primeiras impressões, né, porque é importante eu saber. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!